Oi, gente! Hoje eu vim falar pra vocês sobre a série dos Sete Reinos, que foi lançado pela editora Suma, da autora Cinda Williams Chima. Essa daqui é uma série de fantasia adulta com 4 livros. O primeiro livro, pra quem não tá reconhecendo, é O Rei Demônio. O segundo livro é A Rainha Exilada. O terceiro livro é O Trono Lobo Gris. E o quarto livro, A Coroa Escarlate. Essa série já foi concluída e eu acabei de ler ela, de finalizá-la, então eu queria compartilhar para vocês o meu veredito sobre toda a série, o que eu achei de cada um dos livros, a série no geral, se eu recomendo para vocês. Então antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Também curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e também faça parte do clubinho de membros, que é uma outra forma de você ajudar com o meu trabalho também. Primeiro, eu preciso avisar vocês que esses livros estão ficando fora de estoque. Esse último livro da série foi muito difícil eu encontrar ele, eu acabei comprando ele em uma livraria, porque eu não consegui mais encontrar ele para comprar online. Eu até pedi para a editora Suma se eles tinham previsão de reimpressão e eles falaram que não tinham essa previsão. Então eu já queria avisar vocês que caso vocês não encontrem os livros para comprar, é porque eles estão saindo de estoque, sem previsão para voltar. Então aproveitem os e-books também, que eles estão disponíveis para compra. E como eu falei para vocês, ele é uma fantasia adulta, então ele é um livro assim, mais 16 anos, apesar dele ser recomendado assim para mais de 16 anos, mais de 15 anos. Os personagens, eles são maiores de idade, então por conta dos personagens serem adultos, ele é considerado uma fantasia mais adulta. E as tramas que são encontradas nessa história também, eu sinto que é uma carga muito mais adulta mesmo. A leitura também, se eu fosse classificar para vocês se é uma leitura fluida, eu diria que não. Eu achei os livros assim bem demorados de ler. Eu demorei assim um bom tempo assim para ler cada livro. Eles até não têm uma diagramação muito espaçada. As letras são bem pequenas, pouco espaçadas na página. Então você precisa ler esses livros com calma, paciência, que eu digo para vocês que vai valer super a pena. Agora, se vocês forem me perguntar, mas é uma fantasia complexa, com muitas explicações? Eu vou dizer para vocês que não. Não é uma fantasia tão complexa. Ela é muito bem explicadinha, é muito fácil de entender. Você vai emergir muito na história aqui no primeiro livro, que eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que se trata essa história. O primeiro livro nós temos a tradução de Ana Rezende, e nessa série dos Sete Reinos nós temos 2 protagonistas. Nós temos o Han, que é um ladrão. Ele começa a história, na verdade, como um ladrão que busca o sustento para sua família, e a Ryza, que é a princesa herdeira desse lugar. Uma coisa que a gente vê no começo da história a respeito do Han é que desde criança ele possui braceletes nos seus pulsos, braceletes misteriosos, que ele não sabe por que ele usa isso e que ele nunca conseguiu tirar. E uma coisa muito interessante a respeito da princesa Ryza é que a mãe dela é a rainha, e esse trono, que é o trono Lobo Gris, ele tem uma linhagem somente com rainhas. Ele vai passando de mãe para filha, e a Ryza, ela não pretende ser aquela princesa tradicional que segue todas as regras. Ela gostaria muito de ser uma guerreira, assim como uma rainha antiga desse lugar. E ela é uma princesa que quer buscar a diferença, sabe? Você percebe o quanto ela fica interessada pela política ali do seu reino. Ela fica muito interessada em saber o que está acontecendo com o seu reino, porque coisas estranhas a respeito da politicagem aqui da história vem à tona ali nos ouvidos dela, sobre o que a mãe dela está envolvida. Então ela fica muito interessada nessa parte política, e você sente que ela vai ser uma rainha diferente quando a hora dela chegar. Outro fato também que vocês precisam saber sobre a princesa é que no momento que começa a história, estão procurando um casamento para ela. Ela tem que arrumar um casamento, né? Vai ter todo aquele negócio do casamento arranjado, então fica aquela questão de quem vão ser os pretendentes da princesa Ryza. Mas ao mesmo tempo, gente, ela é uma princesa muito namoradeira. Ela não segue as tradições, ela é muito namoradeira, ela não tá nem aí para essas tradições. Então é muito interessante ver aonde que ela vai se enfiar
aí nessa história ela acaba sendo uma personagem muito encantadora que eu acabei gostando muito. Outro fato importante sobre a princesa é que o pai dela e a família do pai dela, a avó, eles fazem parte dos clãs. O que são os clãs? Os clãs são responsáveis por fazerem amuletos mágicos. Nessa fantasia nós temos muita magia e quem fica responsável por essa magia na história são os magos. Aqui nesse lugar nós também temos um grupo de magos que fazem feitiços e usam esses amuletos mágicos feitos pelos clãs. Então, gente, a mãe dela, ela é rainha sozinha, ela comanda esse lugar sozinha porque é uma herança, uma linhagem de rainhas, enquanto que o pai dela serviu só para a mãe dela ter filhos e ele faz parte do clãs, que é uma sociedade separada ali na história. Então, gente, a Risa, ela fica mais responsável pela parte política, a parte do trono, a parte ali da linhagem das rainhas da história, enquanto que o Han, que era o personagem que eu falei pra vocês, ele fica mais envolvido com essa questão dos clãs e dos magos. No começo aqui do primeiro livro, ele acaba se metendo numa confusão por causa desses amuletos mágicos, e daí ele acaba se envolvendo com os clãs, os magos vão atrás dele e ele acaba correndo muito perigo e muitas cenas de ação acabam envolvendo esse personagem no primeiro livro. E daí tem uma questão muito importante sobre esse universo, que é o tal do Rei Demônio. O Rei Demônio é uma lenda que existe nesse lugar e é uma lenda que envolve as rainhas lá da linhagem da Risa também, e tem toda uma questão de que ninguém sabe direito sobre essa lenda, ninguém sabe direito sobre essa história. Muitos dizem que o Rei Demônio foi uma pessoa muito cruel, foi o vilão de toda a história, mas outros falam que não era bem assim que as coisas aconteceram, que ele era uma pessoa aí totalmente diferente. Então tem toda essa questão da lenda do o que aconteceu naquela época, quem era realmente o Rei Demônio. Tem várias questões a respeito dessa lenda que vão sendo esmiuçadas aí ao longo dos 4 livros e que acaba envolvendo muito os nossos 2 protagonistas, e isso é o que é mais incrível nessa fantasia, o que eu mais gosto de ter encontrado. E agora tem uma questão bem importante que vocês devem ter reparado. Nós temos 2 protagonistas em caminhos diferentes, mas que ao mesmo tempo tem tudo para se cruzarem. É claro que eles vão se encontrar em algum momento, eles vão se conhecer em algum momento, e eu acho que isso vai sendo melhor desenvolvido no segundo livro. O primeiro livro ele dá muito essa introdução que eu contei para vocês, então ele não tem muito da dinâmica dos 2 personagens juntos no primeiro livro. Então aqui no segundo é que isso vai sendo desenvolvido melhor, e esse segundo livro foi o meu favorito de toda a série, porque ele acontece em um lugar muito legal, que é uma escola de magia e uma escola de guerra. Nós temos um lugar aqui nesse universo que é uma escola de magia para os magos, e nós também temos uma escola de guerra para os soldados, para eles aprenderem várias coisas assim de guerra e de luta. E os nossos 2 protagonistas acabam parando nesse lugar. Eu não vou contar para vocês como que isso acontece, né? O que eles vão fazer lá, porque daí já vai adiante da história e eu não vou mais contar para vocês com spoiler. Mas assim, por conta desse lugar ter esse negócio de escola de magia, eu fiquei fascinada por esse segundo livro. Ele me lembrou muito o livro do Nome do Vento. O Han foi um personagem que me lembrou muito o Kvolt do Nome do Vento. Eu achei eles muito parecidos aqui nesse segundo livro. Então esse acabou sendo o meu favorito. Tem muitas coisas legais nesse segundo livro. E tem uma questão também envolvendo o Han que é muito misteriosa. Você fica o livro todo envolvido nesse mistério, porque nem o personagem sabe direito o que está acontecendo. Então eu acabei gostando muito desse livro. O segundo livro ele tem a tradução de Ana Rezende e Regiane Winarski. E, gente, no terceiro livro, ele, como vocês podem ver pelo título Trono Lobo Gris, ele vai envolver muito mais a questão da rainha, a questão do
trono, a questão dessa linhagem das rainhas, que tem toda uma lenda, uma história por trás, que é muito bem desenvolvida nesse terceiro livro também. Então eu acho que esse livro aqui, ele acaba envolvendo muito a política, principalmente depois da metade dele, ele é um livro muito político, esse terceiro livro. E ele tem a tradução da Regiane Winiarski. E por fim, gente, no quarto livro, nós seguimos aí o desfecho dessa história. Ele é um livro muito mais político. Acho que de todos os quatro, esse daqui é o livro que envolve mais a política, mas ele envolve também outra questão das lendas, que é essa tal da coroa escarlate. Ele tá muito envolvido com as lendas dessa fantasia, tá muito envolvida também com a questão dos magos, da magia. Então ele envolve um pouquinho dos dois, né? A política e a magia, mas eu senti que ele foi um livro com uma carga muito mais política. E esse quarto livro, ele tem a tradução também da Regiane Winiarski. Outra coisa que vocês podem me perguntar é se tem romance nessa série. Tem sim romance, tem bastante romance. No primeiro livro não tem muito, mas a partir do segundo livro isso vai sendo desenvolvido e ele entrega muito aqui no último livro. Eu gostei muito dos personagens a respeito disso. Eu acabei bastante envolvida no romance deles, mas não é o centro da história, tá? Ele não é um livro que envolve muito a questão do romance, apesar de ter, ela só é uma consequência dos encontros, dos envolvimentos e conexões que os personagens têm. Não é o foco principal da história. O foco principal da história é muito mais a fantasia, muito mais a política desse reino. E até no começo da série tem meio que um vislumbre de um triângulo amoroso, e eu acho que isso foi o que mais me decepcionou assim na história, porque nós temos um outro personagem que eu pensava que ele fosse muito, muito importante. Ele é tipo um grande amigo da princesa Risa, e aqui nesse segundo livro ele tem assim muito destaque. Eu acabei gostando muito desse personagem nesse segundo livro, e daí você fica meio assim, será que a autora vai forçar um triângulo amoroso? Mas daí vem algumas explicações a respeito desse personagem que meio que elimina isso e acaba deixando ele muito mais interessante. Eu acabei gostando muito desse personagem aqui com o que a autora trouxe no segundo livro, mas daí ele ficou de lado, totalmente de lado, no terceiro e no quarto livro, gente. Esse outro personagem, que é o melhor amigo da princesa Risa, ele foi deixado de lado na história nos últimos livros. Eu fiquei muito desapontada com isso, porque eu gostava muito dele no primeiro e no segundo livro, e depois ele perdeu meio que a importância na história. Então acho que esse foi o maior ponto negativo que eu encontrei na série. Outro ponto negativo também, que eu esperava um pouquinho mais dessa fantasia, é que ela tivesse assim um grande vilão na história. Teve uma coisa, um acontecimento aqui no segundo livro e principalmente no terceiro livro, envolvendo as lendas antigas, que eu pensei, tá aí o vilão da história, agora sim vai ficar um negócio emocionante. Mas não era bem o que eu tava pensando. Eu acabei me decepcionando muito na questão de quem seria o vilão por trás. Não tem muito isso. Essa é uma série que não possui um grande vilão, sabe? Eu acho que ele é muito mais uma trama política envolvendo várias pessoas, envolvendo o negócio ali dos magos querendo ter o controle do trono, todo o controle que eles querem ter a respeito da rainha, sabe? É muito mais sobre isso. E eu senti que isso não elevou a grandeza que a história poderia ter. Porque normalmente grandes livros de fantasia têm sempre um grande vilão por trás da história. E eu senti muita falta de ter um grande vilão nessa série. Eu acho que essa foi uma das minhas decepções também, chegando ao final do quarto livro. Então eu acho que por conta disso, o final ele não foi tão incrível como ele poderia ter sido. Porque ele tinha muitas questões a respeito dessa história do rei demônio que poderiam ter sido muito melhor elaboradas se tivesse assim um grande confronto no final, por exemplo. E ela foi totalmente diferente do que eu esperava. Então eu não sei se eu curti muito o final dessa série por ela ter seguido um rumo muito diferente do que eu tava esperando no começo da história. Mas eu tenho certeza que para muitas pessoas isso pode agradar pelo fato de ser diferente, pelo fato de fugir de muitas histórias de fantasia dessa fórmula aí de ter o grande vilão, o grande confronto no final. Eu acho que esse fato
de fugir disso pode agradar muitos leitores, e é por isso que eu tô recomendando aqui pra vocês. Comigo eu não sei se funcionou muito bem, eu acho que eu gosto mais de ter grandes vilões, mas mesmo assim não deixou de ser uma fantasia que eu gostei muito, que eu aproveitei bastante. O segundo livro foi incrível pra mim, foi o meu favorito. Eu gostei muito dos protagonistas, eu acho que o que eu mais fiquei feliz assim ao longo da leitura é ter me conectado muito com os dois protagonistas, entender os sentimentos dos dois, entender o envolvimento dos dois com as coisas que estavam acontecendo. Cada um tinha um tipo de envolvimento diferente e eu tava acompanhando isso, então por isso que eu acabei gostando muito da série. E é isso, gente, me conte aqui nos comentários se você tem vontade de ler essa série, se você já leu, se você concorda comigo. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist com o veredito de outras séries que eu já concluí, caso você queira ver algum desses vídeos, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!